A Prefeitura de Ribeirão Preto anunciou um projeto para criar 50 vagas de acolhimento de idosos. O problema é que as instituições que existem na cidade já estão no limite da capacidade. A história da dona Flauzina é uma ironia do destino. Desde os 11 anos, trabalhou como babá e cuidadora de idosos. Hoje, aos 83, se encontra sozinha, sem família por perto, não tem filhos e fica vulnerável aos desafios do cotidiano. A casa em que mora teve a fiação furtada e parte do imóvel está sem energia há 2 meses. Ela contratou um pedreiro que deixou o serviço pela metade e foi embora com um pagamento adiantado. Quem tanto cuidou está precisando urgentemente de cuidados. Preciso de, assim, ficar num lugar que eu possa, assim, por exemplo, se eu cair, ter alguém. Eu preciso de um asilo, que eu quero ficar assim com gente. E posso ajudar em alguma coisa, porque eu ando. Sei bordar, sei costurar, sei fazer. Eu tinha um buffet, fazer enfeite, sei fazer tricô, sei fazer crochê. Sem acolhimento, ela tem contado com a ajuda de um projeto chamado Eu, Você e Nós Todos. A Fabiola é psicóloga do grupo e explica que o trabalho não consegue contemplar todas as necessidades. A pessoa que você acabou de entrevistar perdeu uma consulta, ela caiu, não tinha ninguém para levantá-la. A próxima consulta vai ser quando? Eu não sei. Era um nefrologista para pesquisar um problema que ela ainda nem sabe se ela tem ou não. Dona Flauzina faz parte da fila que, segundo a Prefeitura, é de 96 idosos aguardando uma vaga para acolhimento numa instituição de longa permanência. Foi pensando em casos como o dela que a administração anunciou um edital para abrir concorrência entre unidades que vão receber novos moradores. O problema é que falta espaço. As casas que cuidam da terceira idade já chegaram no limite e cada nova vaga representa uma vida que requer muitos cuidados. Então, para aumentar uma vaga, eu consequentemente tenho que aumentar o número de profissionais, né? Então, aí tem que ver que tipo de grau é aquele idoso, porque para cada grau é um dimensionamento diferente. Então, eu falo pelo grau 13. Então, a gente tem hoje 47 auxiliares de enfermagem. Então, se eu aumentar uma vaga, eu vou ter que aumentar o número de auxiliares de enfermagem. Aí eu tenho que verificar se existe um dimensionamento da fisioterapia. Se eu aumentar o número X de vagas, quantos fisioterapeutas eu vou ter? Então, eu feito cascata. Na verdade, cada idoso não é apenas número, né? É um novo indivíduo, é uma nova pessoa que tem ali as suas individualidades. Então, aqui, por exemplo, o nosso refeitório. Então, cada idoso ocupa um local. Esse local ele é identificado de acordo com a característica alimentar desse idoso. É feita uma avaliação desse idoso pela nossa equipe multiprofissional, nossa nutricionista, nosso médico, enfermagem, para designar que tipo de refeição é viável. Então, a gente tem que treinar, orientar também a equipe de apoio aqui do refeitório, os auxiliares de enfermagem. Se já é difícil criar uma vaga nova para o acolhimento de idoso, imagine então 50. A Casa do Vovô é um exemplo do tamanho deste desafio. Aqui onde nós estamos está sendo construído um sonho: transformar estas alas num hospital geriátrico que vai ampliar o número de moradores e pacientes em mais do que o dobro. Infelizmente, a realização deste sonho não acontece da noite para o dia. A gente, seguindo as legislações, serão mais 18 vagas paliativas e 85 permanentes. Mas, para isso, a gente precisa de fazer uma reforma com equipamentos de 10 milhões de reais. Tá, para conseguir, não só a reforma, é importante eu frisar isso, porque tem a reforma e os equipamentos, mas depois para manter, que a gente chama de verba de custeio. A gente firmar a parceria com o município para poder manter essas vagas e pagar todos esses profissionais, que chutando baixo ali em torno de mais 150 profissionais para poder esses 85 idosos permanentes e 18 paliativos. Estamos cientes também, estamos trabalhando nesse sentido, para até o final do ano dar um suporte para eles, para estar criando vagas, né? Sabemos também que é um pouco difícil estar criando, porque eles não têm espaço para estar tendo construção, tendo esse perfil de alongamento, né? Para ajudar a mudar de realidade, a Casa do Vovô está conduzindo conversas com a Prefeitura para finalmente fazer parte do SUS, Sistema Único de Saúde, de onde podem vir maiores investimentos. Para nós também é importante que o município transforme lei essa causa da pessoa idosa e
contemple o idoso dentro da área da saúde, para a gente conseguir pleitear convênios com a saúde e receber recursos. E sobre aquele número divulgado pela Prefeitura de 96 idosos na fila de espera, de acordo com profissionais dessa área, a informação está subnotificada e a população necessitada é bem maior. Você vê na rua idosos sozinhos, às vezes segurando na parede, idosos em postos de saúde sozinhos, que não tem como voltar para casa. Como você ajuda tudo isso com 50 vagas? É ainda muito pouco. É melhor do que nenhuma? É melhor do que nenhuma. Porque esperar que um idoso faleça para que essa fila de 100 pessoas reprimidas ande para que entre outro é muito pouco. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Gisele Costa, advogada, está ao vivo com a gente aqui no nosso núcleo de jornalismo, então a gente segue falando sobre esse caso. Doutora, a gente percebe que existe até uma certa vontade da Prefeitura em oferecer essas 50 novas vagas para acolher os idosos. A gente já viu também que não vai ser suficiente, é claro. Está faltando até espaço nessas casas de acolhimento. É possível conseguir alguma melhoria até o final do ano na análise da senhora? Ótima tarde, doutora. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem no Jornal da Clube. É uma satisfação estar aqui com vocês. E realmente é bastante preocupante essa situação das instituições de longa permanência na cidade de Ribeirão Preto. Hoje nós temos apenas 5 instituições que estão habilitadas para atender essa pessoa idosa, seja grau 1, grau 2 e grau 3 no município. E o que a gente vê não é só a falta de estrutura relacionada ao RH, ao recurso humano, mas muito mais também a falta de estrutura física, porque geralmente o município, quando ele abre esses editais para contratar o serviço, o financiamento é sempre para custeio, né? Ou seja, a manutenção da mão de obra e compra de material de consumo. E nunca é para investimento, que é a questão da ampliação do espaço, né? É a questão da ampliação física dessas instituições para poder abrir novas vagas. Então, eu acho muito difícil que até o final do ano a gente consiga solucionar essa situação, dessa ampliação de vagas, mas a ampliação de espaços, porque as instituições realmente não têm condições até mesmo de ampliar esses espaços físicos muitas vezes. Doutora, e um idoso, ele chega a custar R$8 mil por mês para essas casas de acolhimento, só que a Prefeitura não ajuda nem com a metade disso, é uma conta que não fecha mesmo, né? Exatamente. O valor de uma pessoa idosa numa instituição de longa permanência, como o atendimento é 24 horas, o custo é muito alto. E esse valor repassado pelo município hoje cobre parte, pode-se dizer assim, que 40% apenas do custo de uma pessoa idosa numa instituição, né? Precisaria primeiramente verificar novamente, fazer uma nova análise desse recurso repassado, né, para que a instituição tenha melhor saúde financeira e assim atender com qualidade o nosso idoso. Uma das alternativas que a gente pode colocar é que, ao invés de fazer o chamamento público para uma instituição de longa permanência filantrópica, que então o município, até o final do ano, compre vagas de instituições de longa permanência privadas. De repente, apenas para sanar essa situação de forma momentânea. E faça já toda uma análise para investir nas instituições para que elas possam ampliar os seus espaços e assim abrir novas vagas. Infelizmente, doutora, enquanto não tem esse acolhimento, muitos idosos ficam vulneráveis, como o caso que nós vimos da dona Flauzina ali, né, coitada, sem ninguém, em casa, sozinha. Existe uma crise muito maior do que apenas a falta de vagas nas instituições de longa permanência. Exato, existe sim. O que a política para a pessoa idosa precisa ter um olhar? Além da questão da institucionalização, a gente precisa ter um olhar preventivo. As pessoas estão envelhecendo, isso é fato, é notório, todo mundo sabe disso. A expectativa de vida aumentou da população. Então, o que cabe ao governo, seja municipal, federal, estadual? Ter projetos, programas com foco na prevenção do envelhecimento, para que essa pessoa envelheça com qualidade e até mesmo para que essa pessoa envelheça com um vínculo familiar fortalecido. O que a gente vê que muitas vezes a política não atende essa questão da prevenção. Outra política que pode ser implantada no município de Ribeirão Preto é que a gente chama de creche do idoso, que é aquele idoso que chega às 8 horas da manhã, ele passa todo o dia nesse espaço e às 17 horas, 18 horas, a família
família retira esse idoso desse espaço onde ele tem área de convivência, onde ele tem um acompanhamento médico, fisioterapêutico, terapia ocupacional, psicólogo, assistente social, e ele volta para o seu lar, ao invés da institucionalização. A gente tem que lembrar que a institucionalização do idoso é o último caminho. Então, a gente precisa olhar para esse idoso antes dos 60 anos. Doutora Gisele Costa, advogada, agradeço a presença da senhora mais uma vez aqui com a gente. Um abraço e até a próxima, doutora. Até a próxima.